Você tá cega ou é só desleixada mesmo? A vassoura caiu no chão. O barulho ecoou na sala de reunião. Susana se abaixou rápido, tentando pegar, mas antes que conseguisse, ouviu a risada, alta, sem vergonha. Meu Deus, olha isso! A gerente encostou na porta, braços cruzados, observando. Nem para limpar direito serve. Duas funcionárias atrás dela riram também. Baixo, mas riram. Susana ficou em silêncio, segurando a vassoura, sem olhar para ninguém. Essa sala está marcada para reunião, a gerente continuou. Ou você não sabe ler a agenda também? Mais risos, mais olhares, mais aquele clima pesado. Desculpa, Susana disse. Calma, eu já estou terminando. Não tá. Corte seco. Você nunca termina nada direito. Silêncio. Susana respirou fundo, devagar. Se não consegue fazer o básico, tem gente querendo essa vaga. A frase veio com desprezo. Não é favor nenhum você estar aqui. As outras duas trocaram olhares, mas não falaram nada. Porque sabiam, ali ninguém contrariava aquela gerente. Eu já vou sair, Susana disse, tentando encerrar, mas não deixaram. Claro que vai. A gerente deu um passo à frente. E vê se não derruba mais nada. Isso aqui não é a sua casa. Aquilo foi além. Mais do que outras vezes. Porque não era a primeira. Nunca era a primeira. Só era a pior. Susana levantou devagar. Olhou para ela. Pela primeira vez. Direto, sem abaixar a cabeça. E então disse: vocês estão todas demitidas. Silêncio. Total. Por um segundo, ninguém reagiu. E então, a gerente riu. Alto. Você só pode estar de brincadeira. Mais risos. As outras acompanharam. Você acha que é quem para falar isso? Susana não respondeu na hora. Só ficou ali. Calma. Imóvel. E aquilo, de alguma forma, incomodou. Porque não parecia brincadeira. Não parecia raiva. Parecia certeza. Se você já viu alguém ser humilhado assim no trabalho, comenta de onde você está assistindo e acompanha essa história. Porque isso aqui está prestes a virar de um jeito que ninguém ali esperava. Agora vamos voltar ao começo dessa história. Susana chegava cedo, sempre, antes de todo mundo. A chave girava na porta, o silêncio do escritório ainda intacto. Ela gostava disso, do vazio, da calma, do controle. Pegava o carrinho, organizava os produtos e começava, mesa por mesa, cadeira por cadeira, sem pressa, sem descuido. Ela conhecia cada canto daquele lugar, cada detalhe, cada erro escondido. E cada pessoa também, mesmo sem conversar muito. Ela via, escutava, percebia quem tratava bem, quem ignorava, quem fingia, quem humilhava. E entre todos, uma se destacava. A gerente, sempre impecável, sempre alta, sempre acima. Ou pelo menos, era assim que ela se via. E fazia questão de mostrar, principalmente com quem ela achava que estava abaixo. Como Susana. Mas o que ninguém ali sabia é que Susana nunca esteve abaixo de ninguém. E naquele dia, isso finalmente ia ficar claro. Mas a pergunta é: por que alguém que poderia estar no topo escolhe ficar em silêncio até o limite? A gerente não mudou de um dia para o outro. Ela sempre foi assim. Caminho rápido, salto alto, olhar por cima. E um detalhe, ela nunca dizia bom dia para Susana, nunca, passava direto, como se não existisse, mas quando precisava reclamar, aí lembrava. Isso aqui tá sujo. Quem limpou isso? Você não presta atenção? Frases curtas, sempre no tom errado, sempre na frente de alguém. Susana escutava, quieta, sem responder, não por medo, mas por escolha. Ela observava, guardava e seguia. As outras funcionárias percebiam, mas ninguém falava nada, porque sabiam que quem enfrentava a gerente não ficava muito tempo ali. Você viu como ela falou com você? Uma delas comentou um dia, baixo, quando a gerente não estava por perto. Susana só deu um leve sorriso.
Eu tô acostumada. A resposta veio simples, mas dizia muito. Enquanto isso, na rotina da gerente, tudo era aparência. Reuniões longas, planilhas abertas, voz firme, mas decisões rasas, tratamento desigual, preferência clara por quem bajulava e desprezo por quem servia. Ela acreditava que aquilo era liderança e ninguém confrontava, porque o escritório crescia, os números vinham e isso cegava todo mundo, ou quase. Suzana continuava ali, todos os dias, no mesmo horário, com a mesma calma. Mas, além da limpeza, ela fazia mais, muito mais. Às vezes ficava até mais tarde, sozinha, na sala de reuniões, com documentos, anotações, analisando, corrigindo, observando detalhes que ninguém via e ninguém estranhava, porque, para eles, ela era só a faxineira e esse era o maior erro. Até que começaram os problemas, pequenos no começo. Um cliente insatisfeito, um relatório errado, uma decisão mal tomada, nada grave, mas constante e sempre passando pela gerente. Quem fez isso? Ela perguntava, mas nunca assumia. Sempre empurrava para alguém, sempre encontrava um culpado, menos ela. E Suzana via tudo em silêncio. E no dia da reunião importante, o clima já estava tenso. Cliente grande, expectativa alta. A gerente queria tudo perfeito. Essa sala precisa estar impecável, ela disse, antes de sair. Sem erro. Suzana assentiu, como sempre. Mas naquele dia, alguma coisa já estava diferente. Porque não era só mais uma reunião, era o limite de muita coisa acumulada. E quando a vassoura caiu e a humilhação veio junto, não foi surpresa, foi consequência. A pergunta é até onde alguém aguenta ser tratado assim, antes de parar de aceitar. E naquele momento, Suzana já tinha decidido. Só faltava o resto descobrir quem ela realmente era. A risada da gerente ainda ecoava na sala, mas já não tinha o mesmo peso, porque Suzana não recuou, não abaixou a cabeça, não tentou se explicar. Ela só ficou ali, firme, e isso começou a incomodar. Fala sério, a gerente disse cruzando os braços. Você acha mesmo que pode demitir alguém aqui? As duas funcionárias agora já não riam tanto. O clima tinha mudado. Tinha algo estranho. Suzana caminhou devagar até a ponta da mesa. Colocou a vassoura encostada na parede. Organizou o pano no carrinho, como se ainda estivesse trabalhando, como se nada tivesse saído do controle. Eu não acho, ela disse finalmente. Eu sei. Silêncio. Passos no corredor. Mais gente começou a se aproximar da sala. A porta aberta chamava a atenção. O que está acontecendo aqui? Um dos analistas perguntou. A gerente respondeu rápido. Nada, só a funcionária aqui achando que manda em alguma coisa. Algumas risadas tímidas surgiram, mas morreram rápido, porque Suzana não reagiu. Ela apenas olhou para quem estava chegando, um por um, como se reconhecesse cada rosto. E reconhecia. Muito mais do que eles imaginavam. Pode chamar o financeiro, por favor? Suzana disse com calma. A gerente deu uma risada curta. Claro, agora você também dá ordem. Suzana ignorou. E o jurídico também. Agora, ninguém riu. O nome jurídico mudou o ar da sala. Pesou. Você está passando dos limites, a gerente disse já irritada. Eu sei exatamente onde estão os limites. Resposta seca, sem alteração no tom. Isso desestabilizou, porque não parecia blefe, parecia controle. Minutos depois, 2 homens apareceram na porta. Um do financeiro, outro do jurídico. E quando viram Suzana, não estranharam. É Dona Suzana, um deles disse respeitoso. A senhora chamou? A sala congelou. A gerente piscou, confusa. Dona... o quê? Suzana assentiu. Sim, obrigada por virem. Agora não havia mais dúvida. O silêncio ficou pesado, constrangedor. Acho que já podemos formalizar.
Suzana continuou. Essas 3 colaboradoras não fazem mais parte da empresa. Ela apontou, sem levantar a voz, sem pressa, sem emoção exagerada, só decisão. A gerente deu um passo à frente. Isso é algum tipo de brincadeira interna, porque não é corte direto. Meu nome é Suzana Almeida. Eu sou sócia fundadora deste escritório. Ninguém respirou, ninguém falou. E além disso, ela continuou. Eu acompanho pessoalmente o comportamento da equipe há meses. Olhares começaram a se cruzar, peças se encaixando. Inclusive o seu. Ela olhou direto para a gerente, que agora não tinha mais resposta. O salto alto já não parecia tão firme. Mas por quê? Uma das funcionárias perguntou quase sussurrando. Suzana respondeu sem hesitar. Porque competência sem respeito não serve aqui. A frase caiu como um peso, e naquele momento, tudo o que parecia invisível ficou impossível de ignorar. Mas o que mais doeu não foi a demissão, foi perceber que quem eles mais desprezavam era quem mais observava. E agora, ninguém ali sabia o que vinha depois. Ninguém se mexeu. Era como se o tempo tivesse travado. A gerente tentou falar, mas a voz não saiu na primeira tentativa. Isso não faz sentido, mas fazia. E ela estava começando a perceber. Os olhares ao redor mudaram. As mesmas pessoas que riam antes, agora evitavam encarar, porque tudo tinha virado, de repente, sem aviso. A senhora está dizendo que... A gerente tentou se recompor. Ficou esse tempo todo, limpando o chão. Para quê? A pergunta saiu carregada, ainda com um resto de arrogância. Suzana não se ofendeu. Para lembrar de onde eu vim. Silêncio. E para ver quem vocês realmente são, quando acham que ninguém importante está olhando. Aquilo foi direto, sem exagero, mas certeiro. Ela deu alguns passos pela sala. Calma, como sempre. Minha mãe sustentou 5 filhos fazendo faxina. Alguns abaixaram a cabeça. Eu comecei do mesmo jeito, antes de qualquer diploma, antes de qualquer escritório, antes de qualquer dinheiro. A gerente engoliu seco. Cada chão que eu limpo me lembra que nada disso aqui é maior do que o respeito. Agora ninguém mais ousava rir. E também me permite enxergar coisas que vocês escondem em reuniões bonitas. Ela olhou para o analista na porta. Decisões erradas. Para outra funcionária. Falta de ética. E então voltou para a gerente. E abuso de poder. A palavra pesou. Muito. Você não pode me demitir assim. A gerente insistiu, mas já sem firmeza. Eu tenho resultados. Suzana assentiu. Tem números. Pausa. Mas não tem caráter para liderar pessoas. A frase foi baixa, mas cortou. E uma das funcionárias começou a chorar. Baixinho. Eu só ri porque... Ela não terminou. Não precisava. Suzana respondeu mesmo assim. Eu sei. E era verdade. Ela sabia. Sempre soube quem fazia por mal e quem fazia por medo. Mas quando você escolhe se calar, você também escolhe de que lado está. O peso daquela frase ficou no ar. A gerente tentou uma última vez. Isso vai acabar com a minha carreira. Suzana olhou para ela. Sem raiva. Sem satisfação. Só... firme. Não. Pausa. Foram as suas atitudes que fizeram isso. Silêncio absoluto. O pessoal do jurídico deu um passo à frente. Podemos acompanhar vocês para formalizar tudo. Agora era oficial, irreversível. A gerente olhou ao redor, procurando apoio, mas não encontrou, porque ninguém ali queria estar do lado dela naquele momento. Enquanto elas saíam, uma a uma, o som do salto já não era imponente. Era pesado, arrastado, quase sem força. E Suzana ficou ali, parada, observando, não com orgulho, mas com consciência, porque aquilo não era vingança, era consequência.
Minutos depois, a sala começou a esvaziar. Devagar, em silêncio. Ninguém sabia muito bem o que dizer, até que um dos analistas perguntou: "Por que a senhora nunca falou nada antes?" Susana respirou fundo, olhou ao redor e respondeu: "Porque algumas verdades só são entendidas quando doem." E naquele escritório, a dor tinha acabado de começar, mas também, talvez, fosse o começo de algo melhor. Agora me diz, você teria feito diferente no lugar de Susana? Ou só teria continuado em silêncio? Se inscreve para mais histórias como essa e comenta aqui embaixo o que você achou dessa virada. Porque no fim, o que define uma pessoa não é o cargo que ela tem, é como ela trata quem parece não ter nenhum.